Bom dia, amados do Senhor. Louvado, engrandecido, exaltado, magnificado seja o nome do nosso Deus. Amém? Amém, amém e amém. Semei, prazer conhecê-lo. Eu Prazer ainda meu, pastor Wagner. Muito feliz por ter esse primeiro contato pessoal com o senhor. Eu já venho acompanhando a sala há algum tempo e eu sou aquele que assiste, na maioria das vezes, no período que já a sala está lotada e eu preciso acessar pelo YouTube. Então, sempre estou acompanhando os testemunhos. A minha irmã Verônica está sempre passando para a gente as novidades, tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem promovido na vida do seu povo. E eu sempre fico abalado, impressionado, animado com as histórias que escuto e jamais imaginaria que Deus pudesse abrir para mim hoje a oportunidade de falar um pouco do milagre que Ele operou na minha vida tão rápido, porque eu não fazia ideia se sairia daquele hospital, na condição que eu estava vivendo ali, eu não tinha nenhuma certeza, né? Mas aqui estou, através do meu irmão, através do pastor Wagner, através da vontade preciosa do Senhor Deus, através da providência do Espírito. Estou aqui para partilhar com vocês como o Senhor me fez respirar com o coração, com o corpo, com a alma, como o Senhor abriu os meus pulmões. Louvado seja o seu nome. Amém? amém. Dizer da alegria, porque você representa nessa sala hoje, agora mesmo, uma sobrinha do pastor Lucas. Foi feito um pedido aqui, está entubada. Ontem recebi um pedido de oração para uma pessoa que exatamente ela está no mesmo estágio que você estava antes, pastor. O último passo antes da intubação e as pessoas clamando para que Deus trabalhasse na vida dessa pessoa, para que ela não fosse intubada, porque quando acontece a intubação é muito delicado todo o quadro, né? Então você representa alguns que já estão nessa sala que se recuperaram de estágios graves da Covid. Então, assim, amigo, você que está aqui nessa sala hoje, obviamente já lotado desde as 5 para as 5, e lá no YouTube nós temos agora 2.170 aparelhos logados, são 3.170 aparelhos aqui, certamente algo próximo a 5.000 pessoas assistindo esse momento de adoração e de louvor. Você que está ou com a Covid, ou tem alguém grave no hospital, ou tem alguém passando por dificuldade nisso, clame a Deus. Nós vamos clamar a Deus pela saúde dessas pessoas. Eu tenho certeza que o Senhor vai operar na vida de muitos deles, segundo a sua boa e santa vontade. Amo você, Simei. Amém. Também te amo, pastor. Alegria grande conhecê-lo. Que Deus te use nesses momentos seguintes. Amém. Pois bem, queridos, para que minha amada igreja entenda o meu testemunho hoje, eu deixei para trás 2 amigos na enfermaria, o Vitor e o José, e de antemão já peço a vocês que orem por eles, porque eles estavam na mesma condição que eu, e acabou que Deus providenciou que aqueles 2 homens estivessem ali para que pudéssemos fazer companhia uns aos outros e atenuar um pouco da solidão que nos foi abatido imediatamente depois que nós fomos internados, né? Eu falo de solidão porque eu acho que nessa crise da Covid o momento mais difícil para a família é quando você tem que voltar para casa e deixar o seu parente no hospital. E foi justamente nesse momento em que eu me deparei com uma sensação terrível de solidão, de abandono, e vocês vão entender já já porque a palavra é abandono. Um momento que eu me senti totalmente desamparado foi o momento em que meu filho e minha esposa
entraram no carro e tiveram que voltar para a cidade onde nós moramos. E eu fiquei na cidade de Limeira, hospitalizado, sem acesso aos meus parentes, sem acesso a ninguém, naquela enfermaria onde todos eram estranhos para mim e onde a única coisa que eu queria e que eu ansiava era respirar. Respirar. E sabe, queridos, quando o pastor Fernando estava passando a lição, eu fiquei muito empolgado e feliz, porque ele fez um resumo tão sintetizado de uma coisa tão grandiosa, tão poderosa, que é a graça do Senhor Jesus Cristo e a forma como ele trabalha para fazer com que os seus filhos recebam gratuitamente o prêmio da salvação em Jesus. E enquanto ele estava falando, eu estava comentando com minha esposa aqui, dizendo, parece que Deus realmente está encaminhando tudo para que uma mensagem fique hoje fixada na mente do seu povo. Uma mensagem. O Senhor está chamando a sua igreja, meus queridos irmãos, o Senhor está chamando a sua igreja para voltarmos ao Evangelho, voltarmos à essência do Evangelho. É como se nós tivéssemos perdido o foco, perdido de vista o genuíno Evangelho, e o Senhor agora está nos chamando de volta. No livro Desejado das Nações, Ellen White ela diz assim que quando Jesus veio, ele veio num momento que é chamado profeticamente como a plenitude dos tempos. E ao chegar nesse mundo, com um evangelho totalmente renovador, regenerador, libertador, ele encontrou uma igreja que já tinha um evangelho contaminado, corrompido, um evangelho que necessitava novamente de um Salvador, porque quando Jesus veio na plenitude dos tempos, Ellen White diz que ele encontrou uma igreja que estava desesperada em busca de salvação em si mesma. As obras eram a grande esperança para aquelas pessoas, quando na realidade, ao invés de pregarem esperança uns para os outros, eles espalhavam maldição. Esse evangelho tinha um cheiro de podre. Era um evangelho caduco, que não podia salvar ninguém. Mas o Senhor Jesus chega e encontra uma igreja perdida e oferece gratuitamente o evangelho na sua essência. A salvação única e exclusivamente recebida por sua graça, por seu infinito amor, por sua intercessão e por sua morte vicária. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu preciso falar de graça para vocês? Porque vocês só vão entender o meu testemunho se vocês entenderem a condição espiritual e física que eu entrei naquele hospital, internado com urgência, para ver se eles conseguiam liberar os meus pulmões antes que eu fosse entubado. Então, em que condição eu entrei naquele hospital? Alguns conhecem um pouco da minha história e sabem que eu vivi uma crise sem precedentes na família, com a igreja, e essa crise me lançou no fundo de um poço de lodo e de lama. Essa crise me fez perder o meu Senhor e o meu Salvador de vista. Essa crise me levou a uma maré de culpa, uma maré de medo do futuro, uma maré de incerteza a respeito da salvação. Quando eu me deparei na situação que eu fiquei fisicamente, eu tive que ter um encontro pessoal e intransferível com Deus. Ninguém pôde tê-lo por mim. Eu tive que encontrar o Senhor bem no olho do furacão. Se alguém me perguntasse, pouco antes de eu entrar no hospital, se eu poderia identificar-me para eles, ou dizer para eles qual era a minha identidade e o meu nome, ao invés de dizer o meu nome, eu preferia dizer,
Eu sou aquele que estava perdido e fui achado. Estava morto e revivi. Porque era assim que eu me sentia. Morto, completamente morto, como está escrito lá em Filipenses, como outrora andávamos, perdidos em nossos pecados, mortos, separados distintamente, definitivamente da glória do Senhor. Mas graças a Deus, no mesmo livro de Filipenses, o Senhor abre a sua boca para dizer que foi através do seu Filho Jesus, na pessoa de Paulo ele fala, que nós fomos comprados por bom preço e que nós não fizemos nada para que isso acontecesse, a não ser, como disse o pastor Fernando na abertura da lição, a não ser aceitarmos esta graça. Eu entrei no hospital morto espiritualmente. Eu entrei no hospital cheio de depressão, cheio de ansiedade, cheio de angústia de alma. Quando eu me levantava para pregar em algum lugar, eu sabia o que dizia, mas não sentia o que dizia. Eu falava que Deus era o Deus do perdão, mas não conseguia aceitar o perdão de Deus. Eu falava que Deus era o Deus da graça, mas não conseguia usufruir da graça. Eu falava que Deus era o Deus que regenera, que transforma, mas eu não conseguia me sentir regenerado e transformado. E eu precisei passar por um confronto com Deus. Um confronto. E volto a citar o pastor Fernando, enquanto ele estava falando, eu lembrei de uma frase de um outro pastor que diz que quando nós nos apresentamos a Deus e nós temos uma queixa para Ele, nós temos que apresentar a Ele a nossa queixa e não nos queixarmos dele. Não nos queixarmos dele, mas apresentarmos para Ele a nossa queixa. Eu encontrei um paralelo com a minha história no livro de Lamentações, porque eu encontro em Jeremias um homem que se deparou com uma crise existencial muito forte, que envolvia a sua própria vida, sua segurança, sua espiritualidade, suas crenças. Então, Jeremias estava numa condição espiritual muito semelhante a que eu estava quando eu entrei internado naquele hospital. Jeremias teve um embate com Deus, travou uma guerra pessoal com Deus. E ao ler o desabafo de Jeremias para Deus, eu fiquei encantado, porque parecia que eu estava escrevendo aquelas palavras, parecia que era a minha história que ali estava registrada na história de Jeremias. E eu encontro no capítulo 3 de Jeremias, lá em Lamentações, melhor dizendo, no capítulo 3, eu encontro esse paralelo. E para que os irmãos entendam o que Deus operou na minha vida, né, nesses dias, nesses últimos dias, eu preciso que os irmãos leiam comigo atentamente o que está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu vou ler até o verso 18. Parecem ser muitos versos, mas eles não são grandes, são pequenos, e a gente vai conseguir fazer essa leitura mais rápido do que imaginamos. Então, queridos, como é que se encontrava o meu coração? Antes da gente ler Jeremias, eu preciso dizer para vocês que Jeremias, antes de falar de Jeremias, eu queria dizer que Jeremias ele teve uma postura diante da crise existencial que estava vivenciando, diante do medo, diante da expectativa do que lhe sobreviria, e não somente a ele, mas ao povo. E ele teve uma forma de lidar com isso. Eu queria pontuar já essas 3 formas aqui, para que fique bem clara aqui essa mensagem que o Senhor entregou nas minhas mãos para entregar nas mãos da igreja. Primeiro eu quero dizer que Jeremias, em Lamentações, seu primeiro passo para lidar com essa guerra pessoal com Deus, com esse embate que ele teve com Deus, foi reclamar para Deus, como eu falei no início, e não reclamar dele. Reclamar a Deus, lançar as suas ansiedades sobre ele.
lançar as suas expectativas sobre ele, falar do seu coração e dos seus sentimentos. Abrir o coração a Deus como a um amigo, que parece que somente com os amigos a gente tem coragem de dizer determinadas coisas. Jeremias teve coragem de dizer para Deus coisas que somente Deus estaria apto a ouvir, digerir e devolver para ele em forma de bênção, em forma de graça. Então, foram 3 formas que Jeremias encontrou para lidar com a crise. A primeira forma foi reclamar para Deus e entrar no embate com ele, mas não reclamar dele. O segundo foi mudar o foco, que era antes a dor, para o amor. E quando a gente começar a ler essa parte do texto que mostra Jeremias trocando o foco, trocando o seu ponto de vista, e começando a olhar para o amor ao invés da dor e do que estava acontecendo ao seu redor, vai parecer que é outro escritor que ali estava, né? Não parece que é o mesmo Jeremias lamentando, escrevendo em Lamentações. E o terceiro momento é o momento em que Jeremias entende e professa com a sua boca que a terceira forma de lidar com a crise que ele estava vivenciando ali era também esperar com paciência e aguardar em silêncio. Esperar com paciência e aguardar em silêncio. Então, já fiz um breve resumo aqui do que esse texto representa para mim e do que Deus está nos comunicando nesta manhã a respeito de como lidar com essas crises existenciais tão profundas que levam em conta até mesmo a certeza da nossa salvação. Se estamos salvos, se estamos perdidos. E eu preciso dizer uma frase aqui que nos conduz até o final dessa mensagem. A frase é a seguinte: eu tenho, irmãos, antes de dizer a frase, né, eu tenho 48 anos. Quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe foi batizada. Eu cresci no Evangelho, fui educado por minha mãe, que agora descansa no Senhor. Eu fui educado por ela nesta igreja, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fui ensinado por ela a buscar ao Senhor com sinceridade de coração, ao ponto de um dia, na minha crise juvenil, chegar para minha mãe em lágrimas e dizer: mãe, eu não consigo mais ler a Bíblia como antes, não me sinto atraído por ela, não vejo mais nada na Bíblia que me faça sentar por algumas horas e passar algum tempo com ela. Tá difícil. E a minha mãe, simples, mas cheia de sabedoria, disse para mim assim: meu filho, você já falou para Deus? Eu disse: falar para Deus o quê? Ela disse: diga para Deus que você não sente mais prazer em sua palavra. Diga que está chato. Diga que você não está conseguindo. Seja sincero com Deus, meu filho. Você não tem o que esconder dele. Fale. E seguindo o conselho da minha mãe, eu fiz exatamente isso. Naquele momento de crise existencial, espiritual, juvenil, me apresentei diante de Deus e falei com as mesmas palavras. Eu disse: Senhor, tem alguma coisa que não está legal acontecendo comigo. Preciso que o Senhor me abençoe e me transforme o jeito de olhar para a tua palavra. Eu orei por alguns dias dessa forma, irmãos, e eu não me recordo por quantos dias orei, mas eu me recordo do milagre. Eu me recordo que um dia eu acordei e comecei a ler a palavra com uma sede, uma fome tão extrema, que Deus me deu condição de ler 2, 3 páginas num dia e passar a ler 10, 15, 30, 40 páginas, e parecia que aquela fome não acabava. E eu trazia os livros do Espírito de Profecia para ler, e comecei a ler um livro atrás do outro, livros difíceis de serem lidos, mas eu via o Espírito Santo atuando poderosamente na minha vida e me levando ao conhecimento de verdades que jamais eu tinha imaginado. Isso simplesmente porque minha mãe disse: seja sincero com Deus e fale para Ele que você não está mais sentindo prazer em sua palavra. Parece que a história do meu milagre, irmãos, tem muito a ver com isso.
é de voltar atrás à essência do Evangelho e reencontrar o Senhor Jesus no mesmo lugar onde ele sempre esteve, de onde ele nunca saiu, no lugar da minha salvação, erguido sobre o madeiro, no Monte Gólgota, providenciando tudo para que eu tivesse força espiritual e principalmente a alegria de viver a sua vida através da minha. Para que eu pudesse ser liberto e salvo, o Senhor teve que me levar de volta à essência do Evangelho. E eu fico impressionado com isso, porque eu achei que eu não ia voltar do hospital, eu achei que eu iria morrer. Eu já tinha me despedido da minha esposa e dito para ela que ela se preparasse e preparasse os meus filhos, porque eu acreditava que Deus iria me levar daquela vez. E eu preciso falar agora diretamente para os irmãos dessa experiência pessoal de vida e morte que experimentei. E depois nós voltamos a Jeremias. Meus queridos irmãos, a minha esposa teve 2 sonhos antes de eu entrar no hospital. E nos 2 sonhos dela, para a gente não se alongar contando com detalhes, ela via o teto desabar sobre nós, sobre a família. Em casa, o teto desabar, e no carro, o teto desabar também. O meu irmão, o pastor Robson, que aqui está acompanhando, também teve sonhos a respeito de algo que aconteceria comigo. E não foi só ele. Deus começou a avisar a uns e a outros que tinha algo muito importante para acontecer com a minha vida, só que nós não fazíamos ideia do que viria pela frente. Muito bem. Ao receber a notícia que a minha mãe desceu à sepultura, eu tive uma sensação de tristeza profunda, e foi justamente aí que parece que a minha imunidade baixou, e eu tinha de alguma forma sido exposto ao vírus e caí prostrado com essa doença. Logo depois de receber a notícia da morte da minha mãe, iniciou-se então essa guerra entre mim e Deus, que está expressa em Lamentações. E antes que a gente continue, eu preciso ler agora para a gente não perder o fio da meada. Então eu peço a você que pegue a sua Bíblia aí e leia junto comigo a partir do verso 1 do capítulo 3 de Lamentações. Está escrito assim, ó. Enquanto você lê, tente imaginar que esse foi o meu encontro com Deus, no momento da pior crise existencial da minha vida. Jeremias disse assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar entre as trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cortou de veneno e de dor. Me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão os mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado, queridos irmãos. Grava isso aí. Deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes
cobriu-me de cinza, afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. E então eu disse: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Eu encontrei um paralelo muito forte da minha experiência com Deus e da experiência de Jeremias com Deus aqui. E eu louvei tanto a Deus quando eu encontrei esse texto, porque o Senhor, vez por outra, está nos chamando para arrazoar, para discutir, para conversar, para pôr os pratos na mesa, para lavar a roupa suja. Então eu vivi uma experiência, queridos, a partir desse texto, eu vivi uma experiência que talvez traga mais luz ainda para a compreensão dessa mensagem. Eu não posso dizer para vocês que eu tive um sonho, eu não tive uma visão, mas quando eu entrei naquele hospital e fiquei só, eu comecei essa guerra com Deus, comecei a clamar por Ele. E eu dizia algumas coisas do tipo: Senhor, eu sei que é no vale da sombra da morte que normalmente o Senhor se manifesta, porque há dias e dias eu venho clamando para ter um encontro pessoal, individual, intransferível contigo. Há meses e meses eu venho clamando para que o Senhor me devolva a paz, para que o Senhor me faça sentir a alegria do perdão, principalmente que o Senhor me faça sentir a sua presença. Eu venho nessa luta contigo, Senhor, eu venho nessa luta contigo, e agora, entre a vida e a morte, tudo o que eu mais quero é ter certeza da salvação, porque se eu descer a sepultura, isso é o que mais me importa agora. Eu sabia que eu podia não voltar, e na expectativa de não voltar, eu precisava resolver todos os meus pormenores com Deus. Eu precisava colocar na mesa todas as cartas, eu precisava apresentar-me diante de Deus completamente despido de mim mesmo, para que Ele pudesse olhar para mim e ver, de alguma forma, algo que pudesse ser feito. E aí eu vivenciei uma experiência, irmãos. Minha esposa disse que, por algum momento, eu fiquei um tanto aéreo. É tanto que ela me contou uma conversa que a médica teve comigo, mas eu não me recordo dessa conversa. Só ela sabe. Quando a médica estava falando para ela da minha real condição, e a médica disse para ela que falou para mim também da minha condição. De certa forma, acredito que Deus não queria que eu tivesse registrado aquelas palavras da médica no meu coração, porque ela falava da possibilidade de entubamento, e eu não queria ouvir essa palavra, eu não queria ouvir nada que envolvesse intubação. Eu não sei em que momento isso aconteceu. Também não posso dizer para vocês que isso tenha acontecido de forma literal. Mas depois que eu entrei no hospital e vivi esse momento de angústia, onde todos os médicos que se apresentavam para mim perguntavam a mesma coisa: o que você está sentindo? E eu só sabia dizer: eu só quero respirar. A minha resposta era sempre a mesma: eu só quero respirar. Não era só o meu corpo que pedia para respirar, era a minha alma. Eu precisava respirar com o meu coração. Eu precisava respirar e sentir o perdão do meu Senhor. Eu precisava respirar e sentir a paz de espírito da salvação pela graça. Eu precisava respirar e entender como o Senhor procedeu à minha salvação. E deixar de carregar um fardo tão pesado que me impedia de caminhar, me impedia de respirar e de abençoar outros com a sua palavra. Eu precisava me libertar, e eu dizia, em resposta aos médicos, a minha resposta era sempre do profundo da minha alma: eu só quero respirar. E sabe, irmãos, eu comecei a ver na minha mente uma imagem como se isso tivesse acontecido no quarto do hospital em algum momento, que eu não sei explicar para vocês, não saberei falar com detalhes. Mas eu me via no quarto do hospital. O quarto era bem maior do que o que eu fiquei. Eu via um quarto muito grande, todas as paredes brancas, e eu via como se Jesus estivesse em pé, na cabeceira da minha cama, e anjos estivessem ao seu redor,
todos encostados na parede, me observando clamar por vida. E eu estava ali dizendo para Deus: Senhor, se há algum momento na vida de um homem em que um homem espera que o seu Deus se manifeste, é agora. Eu não sei se eu vou sobreviver, eu não consigo respirar, então te manifesta, Senhor. Te manifesta, eu preciso da certeza da salvação. Se eu tiver que descer à sepultura, eu preciso ir em paz de espírito. Senhor, me ajuda a respirar. E aí, queridos, eu lembro que nessa cena que começou a vir na minha mente, eu lembro como se os anjos ali na sala perguntassem para Deus assim, para Jesus que estava em pé: nós podemos socorrê-lo? Nós podemos ajudá-lo? Mas sabe o que eu ouvi nesta imagem, que eu não sei se aconteceu, se não aconteceu, se Deus apenas ilustrou para mim algo que no mundo espiritual tem acontecido? Não sei dizer para os irmãos. Mas eu ouvi da boca do próprio Jesus responder aos anjos que queriam me ajudar a respirar. Jesus respondeu aos anjos: ninguém toca nele. Ele precisa saber o quanto quer viver. Foi tão duro ouvir aquilo. Mas quem estava ali era um pai de amor, que estava tentando promover um ressuscitamento da alma. Porque da forma como eu estava vivendo, irmãos, cheio de culpa, de medo, cheio de depressão, cheio de ansiedade, da forma como eu estava vivendo, eu não queria viver. Eu já tinha dito para os meus irmãos que eu não tinha mais prazer de viver. Eu já tinha dito para minha esposa que eu não tinha mais prazer de viver. Eu já tinha dito para todo mundo que eu sentia, inclusive, que em algum momento Deus iria me chamar para a morte, porque Ele sabia também que não fazia mais nenhum sentido para mim a minha própria vida. E no momento em que os anjos clamam a Cristo ali naquele quarto e dizem: podemos ajudá-lo, Senhor, já podemos ajudá-lo, porque eu estava tentando respirar e não conseguia, o Senhor Jesus disse: ninguém toca nele. Ele precisa saber o quanto ele quer viver. Eu não sei em que momento, nem em que dia isso aconteceu. Não sei. Mas sei que, em algum momento, o Senhor Jesus percebeu que a vida voltou a ser importante para mim. Tinha um banho de graça acontecendo ali naquela sala espiritual, que eu não faço ideia de onde fica. Tinha um banho de graça, tinha uma maré de graça, uma corrente de graça passando naquele lugar. Onde aquela sensação pesarosa e terrível do não perdão foi expurgada, expulsa daquela sala. Comecei a me sentir novamente amado pelo meu Senhor. Comecei a me sentir instantaneamente perdoado. Comecei a sentir o meu pulmão abrir. E comecei a respirar não somente com o meu corpo, mas com a minha alma, com o meu entendimento. É como se Deus tivesse dito aos anjos: agora vocês podem ajudá-lo a respirar. Porque ele mostrou o quanto ele quer voltar a viver. Voltar a viver era poder deixar o sabor delicioso da palavra de Deus tocar meus lábios. É maravilhoso abrir a palavra de Deus e ver as suas promessas. É maravilhoso abrir a palavra de Deus e ver o banho de graça que Ele me dá, a paz de espírito que a sua graça promove. Eu recebi das suas próprias mãos esse banho de graça. Ele abriu meus olhos, abriu meu coração, me fez amar novamente a vida, querer viver. Esse é o maior presente que Deus está concedendo a mim e a você. É todos os dias acordarmos pela manhã e, sabe, tocar a mão da sua esposa, pegar na mão dela e olhar para a mão dela e beijar a mão dela
e ver nesse simples ato o amor maravilhoso de Deus que reúne as famílias, que abençoa as famílias, que traz de volta aos filhos a convivência, que restaura tudo, que muda tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que coisas começaram a aparecer na minha mente, irmãos? Depois que passei por essa experiência, eu imaginava minha mão entrando nos cabelos dos meus filhos, passando a mão na cabeça dos meus filhos, que já são 2 homens. Um é casado já e o outro já tem 26 anos. E eu me via passando a mão na cabeça dos meus filhos. E nesse simples ato de amor, Deus recuperou na minha mente o quanto a vida é importante, cheia de significado. Queridos, a maioria de nós temos perdido o significado da vida. E por não entendermos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele nos salva, como Ele providencia salvação, como Ele providencia regeneração, como Ele providencia mudança de vida, de comportamento, como todos os méritos estão sobre Ele, como todas as responsabilidades de salvação estão sobre eles. Nós vamos esquecendo destas verdades e vamos nos tornando sufocados por uma imagem de um evangelho que tem destruído e levado para o inferno a maioria das pessoas. Um evangelho que faz com que a gente olhe ao nosso redor e nós tentamos fazer um raio-x ou tirar uma radiografia do que está acontecendo ao nosso redor para termos alguma certeza, alguma convicção de que Deus está na nossa vida. Isso parece ser bom, mas como Ellen White diz, é aquele tipo de evangelho que corrompeu o povo de Deus na plenitude dos tempos quando Jesus chegou. As pessoas precisam olhar para si e ver se elas estão sendo bem vistas diante dos irmãos da igreja. E elas fazem continuamente análises de si mesmas. Eu não conseguia tirar os olhos de mim mesmo, irmãos. Eu não conseguia ver o perdão do Senhor porque eu não conseguia olhar para Ele, só conseguia olhar para mim. Eu não conseguia experimentar da sua graça porque eu olhava para mim, não olhava para Ele. Eu olhava para os meus atos, para os meus erros, para a corrupção natural da minha essência. Eu olhava para o que eu carregava dentro de mim de ruim e não conseguia enxergar a graça de Cristo me lavando, transformando, deixando para trás o meu passado, me colocando de volta no lugar onde Ele sempre quis que eu estivesse. A maioria de nós, queridos, carrega esse tipo de evangelho. E sabe, isso é tão perigoso, e me permitam falar. É tão perigoso, mas tão perigoso que às vezes nós acordamos de manhã e a primeira voz que nós ouvimos é a voz do diabo. Quando ele chega perto de você e diz assim: já fez a sua lição? Fez o seu ano bíblico? Leu a sua meditação? Entrou na sala 57? Participou desse grupo de oração? Você tem feito coisas que têm agradado a Deus? Você tem ido bem? Deus tem olhado para você como um filho especial porque você faz isso. Porque você tem demonstrado através dos seus atos o quanto você o ama. Parece um discurso tão lindo, mas está cheio de espíritos imundos. Porque esse discurso visa fazer com que olhemos para nós mesmos e não consigamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que providenciou todos os aspectos da minha salvação, sem exceção. Aquele que encerrou todos na desobediência para que todos tivessem a mesma condição e pudessem receber de graça das mãos do Senhor a salvação. Porque assim como está escrito em Efésios, todos nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos, mas Jesus veio para resolver essa situação. E sabe o que Ele fez? Ele nos colocou de volta nos lugares celestiais.
ele já me tornou cidadão do reino. Eu já faço parte da sua família por tudo que ele fez, não por algum ato meritório, alguma coisa que eu tenha feito, ou alguma imagem que eu carregue comigo de alguém que tem comunhão com Deus, ou que tem uma vida diferenciada da maioria das pessoas. Não. Ele já fez tudo o que era necessário fazer para que eu recebesse a salvação. Inclusive, no livro de Efésios diz que ele já preparou, inclusive, as boas obras e as separou para que nós, de antemão, andássemos nelas. Essas obras perfeitas que nos conduzem à presença de Deus e exaltam o seu nome já foram preparadas por ele, já foram oferecidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, já foram oferecidas ao Pai. E eu precisei mergulhar no rio desta graça para entender o perdão do Senhor, aceitar de volta a sua graça e começar a respirar não somente com o corpo, mas com o meu entendimento, com a minha alma. Bendito seja o nome do Senhor. Se você for agora em Lamentações 3, verso 21 e o verso 23, aí você vai ver que depois de ser confrontado por Deus, depois de se sentir acuado por Deus, depois de se sentir angustiado e ter levado as suas aflições e suas angústias a Deus e ter reclamado para Deus, não dele, não de Deus. Aí agora Jeremias muda o seu foco. Ele resolve tirar os seus olhos da dor que ele estava sentindo e focar no amor. Eu também passei por esse processo. Eu quero que você leia junto comigo. Lamentações, capítulo 3 ainda, no mesmo capítulo que estávamos lendo, só que o verso 21 e o verso 23, que está escrito: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Pensa nisso aí, irmãos. Primeiro ele se derrama diante de Deus. A sua alma, eu posso dizer para você que o vômito da alma de Jeremias foi colocado aos pés do seu Deus. Ele vomitou tudo que ele estava sentindo. Ele estava sentindo-se oprimido pelo próprio Deus. Havia uma intenção por trás disso. Porque o Senhor escreveu e disse claramente que repreende e disciplina aqueles que ama. Havia por trás de toda a história do povo de Israel, e para Jeremias também, um ato salvífico do Senhor. Conduzir as pessoas às vezes ao sofrimento e à angústia, como ele fez comigo, é um ato de salvação. Por isso ele diz: eu disciplino, eu amo a todos aqueles que disciplinam. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para lidar com essa crise agora, Jeremias muda o foco. Parece um outro escritor. Leiam comigo. Parece um outro escritor. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E o verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha o foco de Jeremias totalmente mudado. E para encerrar essa lida de Jeremias com a crise, com o momento crucial entre ele e Deus, ele diz no verso 25 e 26, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso, sabe como, meus queridos irmãos? Em silêncio. Em silêncio. Uma atitude de submissão, uma atitude de reconhecimento, uma atitude de que aquele que começou boa obra na minha vida há de completá-la até o último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que o Senhor me cobriu de graça e Ele me deu argumentos teológicos, bíblicos, para que eu tivesse paz de espírito quando saísse daquela cama? Argumentos teológicos, bíblicos. Você não precisará ler, mas se você quiser anotar, anote, porque isso vai te alimentar.
O Senhor Deus deixou claro para mim uma coisa. Filho, você precisa querer realmente viver, voltar a amar a vida, e você precisa entender como se processa a graça, a minha graça na tua vida, para que você não carregue mais um jugo pesado. Porque o que eu trouxe para você foi um jugo suave, um fardo leve. Você precisa experimentar a alegria da salvação, a alegria da salvação, a alegria da salvação. Você precisa viver feliz, meu filho, esquecer seu passado, aceitar o meu perdão, abraçar-se com a minha graça. Você precisa da alegria da salvação. Mas, Senhor, e a minha parte? Como é que eu desempenho a minha parte? Eu vejo tanta gente falar sobre graça, 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 mas no final, alguém que está pregando sobre graça tem que se levantar e dizer assim, mas temos que fazer a nossa parte. Isso sempre me incomodava. Esse é um assunto para ser estudado. E Ellen White diz, meus queridos irmãos, que antes da volta de Jesus, esse será um assunto extremamente importante para que a igreja entenda definitivamente como se processa a salvação e a graça de Cristo em nossa vida. Ela se referia a um episódio lá de 1888, um concílio de Minneapolis, onde foi discutida a justificação pela fé por dois homens, Jones e Wagner, que falavam sobre justificação pela fé de forma ousada e que a maioria da igreja não aceitava e se sentia incomodada com a forma como eles falavam, mas Ellen White se levantou e disse, esses dois homens têm razão. Nós precisaremos passar por esse processo de transição, de compreensão da graça para que sejamos libertos. Libertos da culpa, libertos do medo, libertos do fardo. Culpa, medo, fardo. Precisaremos passar por esse processo. Eu lembro do pastor Amir Rodolfo falando que em todo o processo da salvação, a participação do homem é uma só, com o pecado. E todo o resto é o Senhor Jesus quem faz. Nossa participação é o pecado. Nesse processo, Deus se apresenta diante e diz, o que você tem a me oferecer? E a única resposta que eu posso dar para ele é, só tenho um coração pecador. Mais nada. Mas nenhuma obra de justiça. Nada que você possa fazer para apressar, aperfeiçoar, amenizar as arestas do sofrimento humano. Nada que você possa fazer. Na realidade, nós podemos fazer muita coisa. Mas nossas obras não passarão de trapos de imundície. Aí Deus chega para mim e diz assim, eu tenho uma boa notícia para te dar. Aliás, várias boas notícias. Meu servo Semei, meu servo Wagner, meu servo pastor Robson, meu servo pastor Fernando. Eu tenho boas novas de salvação, eu tenho um evangelho em sua essência para falar para vocês. E se vocês quiserem experimentar um pouco da paz de espírito, da alegria e do fardo leve, que a salvação em Cristo te produz, então se apodera desses textos que eu vou te dar aqui, porque esse foi um presente de Deus para mim. Deus colocou assim em Ezequiel para mim, para que eu entendesse a graça. Ele disse, olha, lá em Ezequiel 11, verso 19, semei, eu vou dar para você um coração de carne, eu porei dentro de você o meu espírito, eu tirarei da sua carne um coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Foi ele quem disse para mim, tá? Lá em Mateus 6, verso 13, ele disse, semei, descansa, semei, respira. Porque quando você orar agora, não fica atribulado com os fardos e a expectativa de santidade que eu espero que você acha que eu tenho a teu respeito. Quando você se ajoelhar para orar, ore como eu ensinei aos meus discípulos e diga para o Pai, não me deixe, Senhor, cair em tentação. Isso é graça, irmãos. É Deus se responsabilizando pelo meu caminhar. É Deus se responsabilizando pelo meu futuro. E ele diz, quando você orar, diga, não nos deixe cair em tentação. Mas não para por aí, Semei. Abre a tua Bíblia em Filipenses 1, verso 6 e vê mais uma promessa que eu tenho para você.
porque eu estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, mais graça me é concedida aqui. Não é apenas a graça da salvação em Jesus, mas é a graça de Deus trabalhando em minha vida, motivando as minhas ações, é a graça de Cristo em atividade agora, neste momento, me aperfeiçoando, melhorando o meu caráter, me tornando cada vez mais semelhante a Ele. Então ele está dizendo para mim, eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, Paulo falando aos Filipenses, vai completar até o último dia. Então tenham paz de espírito. Não para por aí, irmãos. Porque lá no livro de Judas, que tem apenas um capítulo, no 4 você vai ler uma das maiores promessas a respeito do poder de Deus para nos conduzir em santidade. E por isso a gente precisa descansar nele, porque ele diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem vos fala é aquele que estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A partir do momento que eu decidi descansar nos braços do Pai e usufruir da sua graça e do seu infinito amor, eu vou começar a vivenciar e a experimentar a essência do Evangelho em toda a sua pureza. Ele que me salva, Ele que me liberta, Ele que me conduz em obediência, Ele quem me dá a sede da salvação em Cristo Jesus. Eu não sei você, espero que sim, mas eu já faço parte do reino de Deus e já habito pela fé as regiões celestes, como está escrito no livro de Filipenses. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele deu para mim e para você, nesta manhã, a oportunidade de voltarmos a respirar, não somente com o corpo, mas com o entendimento, com a alma, com o coração. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Ele te dê a alegria da salvação, a certeza da salvação, acima de tudo, que Ele te dê paz de espírito, que o fardo que você vai carregar agora seja aquele que Cristo prometeu, um fardo leve, um jugo suave. Esse é o desejo do meu coração, é o desejo da alma. Louvo a Deus pelo privilégio que vocês me deram de partilhar esses momentos com vocês. Louvo a Deus pela alegria que sentia enquanto comunicava para vocês o recado de Deus para mim. Se as nossas mãos estiverem sujas, que o Senhor lave agora, para que possamos receber em nossas mãos esse pão do céu e sermos hoje alimentados para a glória do seu nome. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Amém. Pastor Moreira, Pastor Semei, postou um texto bíblico aqui que disse assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Você não foi curado da Covid. Você foi ressuscitado em Cristo Jesus. Amém, pastor. E É assim que eu me sinto. segundo a Bíblia, esta ressurreição acontece para as boas obras, para que os outros vejam o que Deus fez na sua vida e digam, Deus existe, eu quero servi-lo. Deus nunca vai fazer nada em nossa vida que seja só para nós mesmos. Sempre o foco tem a nossa salvação e a salvação de outros. Glória a Deus. Lembra da mulher no poço de Jacó, né? Muitos verão essas coisas, confiarão e temerão ao Senhor. Uma citação de Salmos. A graça de Jesus, Semei, ela consegue iluminar os cantos mais escuros da nossa vida, da nossa mente. Por isso a salvação. Não há trevas suficiente que resista à luz que vem da atuação do Espírito Santo. Eu vou ver o quanto ele quer viver. Eu vou ver o quanto ele quer viver. Podemos ajudá-lo. Eu vou ver o quanto ele quer viver. Aí eu fiquei pensando, né? Quanto você quer viver, pastor Wagner?
para que você quer viver? Aí você, sabe, a gente, nesse momento, Semei, só para você ter ideia o quanto Deus é bondoso, nós temos 2.960 aparelhos no YouTube, 1.000 aqui. São quase 4.000 aparelhos. Algo próximo a 6.000 e poucas pessoas assistindo esse culto. E o Senhor hoje olha para todos nós e diz assim, o quanto você quer viver? O quanto você quer viver? Para que você quer viver? Para que eu vou salvar a sua vida? Às vezes, nós entendemos por que alguns descansam e outros são retirados da morte. Deus não permite que morram, porque a vida tem um propósito. E eu tenho certeza, amigo, que você precisava entender que a sua vida pertence ao Senhor Deus, e que Louvado seja o você nome do Senhor. deve utilizá-la apenas para a glória de Deus e para a proclamação do Evangelho. Independente se meio dos homens, independentemente da sociedade, independentemente da igreja, a sua vida deve louvar a Deus. E você tem nova oportunidade. Ouvir você, Simê, é muito interessante. A sensação que eu tenho é alguém que morreu e voltou, Eu também tenho essa sensação, pastor. né? E aí Glória a tem a Deus. oportunidade que os que morrem não têm, que é voltar, né? E aí você fala Aham. assim, eu queria segurar... É simples, né? A gente começa a dar valor a algumas coisas. Eu queria segurar a mão da minha esposa, eu queria passar a mão nos cabelos dos meus filhos. Aí a vida vem com sentido e um brilho diferente. Você recebeu um banho de graça, amigo. Amém. Glória a Agora Deus. derrame essa graça em outras pessoas. Hoje você fez isso na vida de milhares de pessoas. Deus lhe deu essa oportunidade. Seu irmão foi iluminado pelo Espírito Santo. Hoje era o dia, hoje era a hora. Nossa maior frequência nessa reunião tinha que ser hoje. Tinha que ser com seu testemunho para a glória e honra do Glória a Senhor. Deus. Assim como todos os outros testemunhos são importantes, esse coroa, porque vivemos no clima da Covid, as mortes, sentimentos de pesar, luto por tudo isso, e uma história nesse contexto se agiganta diante de nós hoje, né? Então vamos orar para que as pessoas que estão adoentadas saiam de lá, mas sobretudo a gente deve pensar quanto a gente quer viver e para que nós queremos viver.